Olá, amigo, olá, amiga. Que bom que você escolheu estar aqui conosco. Uma boa noite para você. Eu queria parabenizar você por ter decidido estar dedicando 1 hora e 20 do seu tempo para aprender mais de Deus. Nós estamos no 5º domingo da nossa série de domingos especiais, Domingo de Esperança. E eu queria lembrar você que na descrição do vídeo há ali um link para você fazer seu pedido bíblico, fazer seu pedido de estudo bíblico, fazer seu pedido de oração e ali dizimar, ofertar. E também há um outro link para você ali convidar um amigo. Você vai colocar a descrição desse amigo ali para que nós possamos fazer contato com ele ali, o telefone dele, o endereço dele, ali nós poderemos fazer contato com ele. Eu queria também que você compartilhasse esse conteúdo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. É importante compartilhar esse conteúdo, curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscrever, por favor, porque isso ali, a criptografia do YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai transmitir essa mensagem para mais pessoas. Nosso estudo, nossa série de estudos que o pastor Gustavo aqui está ministrando, ele está baseado num livro que foi escrito pelo pastor Mark Filling, que é um grande evangelista da Igreja Adventista, e ele escreveu o livro chamado O Mistério da Profecia. É um livro muito, muito interessante, o projeto gráfico é muito legal, o conteúdo é bem atual, que fala dos eventos do tempo do fim. Então, não perca essa oportunidade de você estar conhecendo essa mensagem que foi baseada nesse livro. E eu queria agora entrar no tema dessa noite. Esse tema é um tema muito especial, muito interessante, muito relevante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. E o tema dessa noite é o que existe além da morte. Você tem ideia do que existe além da morte? Será que você consegue se comunicar com alguém que já morreu? Nós vemos na mídia muitas pessoas, muitos apresentadores, pessoas públicas, que quando uma pessoa pública falece, elas sempre mencionam que a pessoa já está com Deus, Deus ganhou uma pessoa boa, está lá com ele. Será que isso é fato ou é mentira? Vamos ver tudo isso nesse estudo. O pastor Gustavo, que é o mensageiro da nossa igreja, que é o pastor do distrito de Macaé, ele estará ministrando o tema dessa noite, O que existe além da morte? Então não perca, fique até o final, não perca sequer uma parte. Eu gostaria de convidar agora você, amigo, você, amiga, a orar comigo. Então, se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui e poder entender um pouco mais da Tua palavra. O que acontece com as pessoas depois que morrem? Nós poderemos entender, segundo a Tua palavra, Senhor, o que irá acontecer. Eu peço agora a Tua bênção sobre esse amigo, sobre essa amiga que está nos assistindo, sobre as famílias que eles representam, Senhor. Peço a Tua bênção sobre o pastor Gustavo, Senhor, que estará ministrando a Tua palavra, que ele seja usado por Ti, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. Eu peço também a Tua bênção sobre os louvores que serão entoados. Cuida, Senhor, de tudo e que tudo seja para a Tua honra e glória. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós agora iremos louvar ao Senhor, nós iremos ter a oportunidade de cantar um hino Além do Rio. Esse hino fala de um lugar especial, que depois de todo o sofrimento dessa vida, nós poderemos desfrutar da companhia do nosso Salvador e dos nossos queridos. Então, cante comigo, louve ao Senhor, Além do Rio, é o número 570 do nosso hinário.
onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém. Deus seja louvado. Olá, amigos, que alegria poder estar com você novamente, dando continuidade a essa série tão especial. E hoje nós temos um tema muito importante: existe vida além da morte? Esse é o tema desta noite. É um tema que gera dúvidas na mente de muitas pessoas. E eu quero confessar a você, para que nós pudéssemos transmitir essa mensagem hoje, foi um grande desafio. Quando nós nos propomos a pregar a respeito desse assunto, o inimigo fica irado, o diabo fica irado, porque é nesse estudo que nós vamos desmascarar o inimigo. Bom, eu quero aproveitar esse momento em especial para mandar um abraço para algumas pessoas que têm acompanhado os nossos estudos, algumas pessoas que têm mandado mensagens enquanto nós estamos transmitindo esta mensagem, as mensagens que estão sendo transmitidas, e de uma forma muito especial eu mando um abraço para a irmã Maria Auxiliadora, lá da igreja de Búzios, que tem acompanhado essa série, o irmão Vanderlei Silva e a irmã Clarice, lá da igreja de Saquarema. E nós temos outros amigos que estão acompanhando, como a Bruna e o Pedro, nossos amigos aqui de Macaé, estão estudando a Bíblia, e louvado seja Deus pela decisão
que eles estão tomando ao lado de Cristo. Também mando um abraço especial para a irmã Zuma da igreja de Aroeira, que também tem acompanhado aqui a nossa série. Também a irmã Cíntia, da igreja de Aroeira. São muitas pessoas, como a irmã Irene e os nossos irmãos lá de Serra Escura. Um abraço apertado para todos vocês e um abraço apertado para esta igreja querida, a Igreja Central de Macaé. Que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de começarmos a estudar o tema de hoje, eu queria, nesse momento, convidar você para um momento de oração, uma oração especial pelo nosso irmão Mano e pela família. Como todos sabem, o nosso irmão Mano se encontra internado. E não só ele, como membro desta igreja, está internado, mas também a irmã Nilda e a sua irmã Neuza, lá da igreja de Serra Escura. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração especial por eles, e também por todos aqueles que talvez não seja desta igreja, mas é um conhecido, um parente seu, que se encontra numa situação difícil em relação à saúde. Fechemos os olhos, falemos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, reconhecemos, Pai querido, que o Senhor é o médico dos médicos. Reconhecemos que o Senhor tem todo o poder. E nesse momento, Pai, nós, como igreja, estamos colocando diante de Ti a vida das pessoas que amamos, que se encontram enfermas, internadas, como é o caso, Senhor Deus, do irmão Mano, como é o caso da irmã Nilda e da irmã Nilda, a dona Neuza. Ó Deus querido, eles estão neste momento internados, entubados, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha atuar, Pai, na vida deles, restaurando a saúde deles, tirando eles, Senhor Deus, do leito e fazendo com que eles voltem para o seio da família. Toma, Pai, estas almas em Tuas mãos e abençoa, Senhor Deus, a família. Toma a família em Tuas mãos, seja, Pai, com a Carla, seja, Senhor Deus, com a Cristal, com a Pérola, seja com a família, Senhor Deus, de uma forma muito especial. Seja também com o Cid, Pai, o esposo da dona Nilda. Abençoa o Robson, o Guilherme, que são filhos. Traga a paz, Senhor Deus, e o conforto, e a certeza de que o Senhor está atuando em favor destes queridos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós neste momento vamos entrar dentro do tema, e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Você que está aí em casa nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, por favor, pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos pesquisar bastante na Bíblia. A Bíblia já diz a palavra do Senhor através dos lábios de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta noite nós vamos estudar esse tema, tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe, cerca de 151.600 pessoas morrem a cada 24 horas. Sabe, a morte é algo que assombra as famílias. Todas as pessoas são atingidas por essa fatalidade neste mundo em que vivemos. Na realidade, a morte é um intruso. Há algum tempo atrás, um bispo de uma denominação muito famosa nos Estados Unidos foi à televisão nacional, tendo como companhia um líder espírita. Esse bispo chamado Pike, junto com este líder espírita chamado Ford, que há pouco tempo havia perdido o filho, que cometera suicídio, ele estava ali juntamente com este bispo, porque o bispo prometia em rede nacional de que através do seu corpo iria fazer com que Ford pudesse se comunicar com o seu filho. Olha que coisa. E este fato fez com que houvesse grande interesse pelo espiritismo nos Estados Unidos. E a pergunta é: será que realmente
os mortos podem falar com os vivos? Para responder a esta e a outras perguntas que certamente surgirão no meio desse estudo, nós vamos recorrer unicamente à palavra de Deus. E eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes foi escrito por Salomão, e você sabe, de acordo com a Bíblia, Salomão foi um dos homens mais sábios que tivemos nessa terra. E aqui em Eclesiastes 9, versículo 5, Salomão diz bem assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, porém os mortos não sabem coisa nenhuma. Até aqui está bom. Olha o que o profeta Salomão afirma: os vivos sabem que hão de morrer, porém os mortos não sabem coisa nenhuma, coisa alguma. Então, querido, pense comigo, se os mortos não sabem coisa nenhuma, então quem são os espíritos com quem os vivos se comunicam? Quem são esses espíritos que estão do outro lado? Bom, para isso nós precisamos realmente estudar a Bíblia, para compreender mais profundamente esse assunto. Sabe, Romanos 6,23 é um texto muito conhecido. Em Romanos 6,23, o apóstolo Paulo afirma: porque o salário do pecado é a morte. É isso que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Sim, a morte entra neste mundo por causa do pecado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, nós vamos encontrar o Senhor Deus dando uma ordem direta ao ser humano. E Deus disse ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E essa é a realidade. O pecado entrou nesse mundo pela desobediência do homem, e pela desobediência, o pecado trouxe a morte. E Paulo diz que todos pecamos, todos, sem exceção, todos cometeram o pecado, todos nós. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque Deus disse: certamente morrerás. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 3, versículo 4, nós encontramos uma outra afirmação. Olha o que está escrito em Gênesis 3, versículo 4. É aquele episódio onde a mulher conversa com a serpente. Eva conversa com a serpente. Bom, nós já estudamos aqui em estudos anteriores que a serpente se tornou um símbolo de Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12, fala a respeito disso. Por quê? Porque o inimigo usou a serpente. Na realidade, o diálogo foi entre Eva e Satanás, porque ali, naquele momento, o diabo, ele se incorporou na serpente. E aqui, no versículo 4, o diabo, usando a serpente, fala para a mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha que situação. Deus disse: certamente morrerás. E a serpente, usada pelo diabo, disse: é certo que não morrereis. Quem está com a razão? Obviamente que é Deus. A Bíblia, o Senhor Jesus mesmo disse que o diabo é o pai da mentira. Certamente, o diabo, ao fazer essa afirmação, estava dizendo que Deus estava errado e que ele estava certo. Vê se pode. O diabo aqui lança, amigos, a primeira mentira. E a primeira mentira introduzida neste mundo é a afirmação de que a alma é imortal. Certamente não morrereis. É a primeira mentira do diabo. E daí essa ideia de uma vida após a morte. Mas hoje nós vamos ver o que a Bíblia revela. E para nós entendermos melhor esse assunto do que acontece por ocasião da morte, nós precisamos voltar lá no início, quando Deus criou o ser humano, e assim entendermos como foi que isso aconteceu, para sabermos como termina.
Então eu convido você a voltar um pouquinho, nós estamos no capítulo 3, vamos agora no capítulo 2, no versículo 7 do livro de Gênesis. E aqui em Gênesis 2, versículo 7, está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Queridos, aqui nós encontramos o relato bíblico de como nós fomos criados, de como Adão e Eva foram criados. E o texto bíblico diz que o ser humano foi formado do pó da terra. Deus usou o primeiro elemento, o pó da terra, e depois de ter feito ali o corpo do ser humano, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E quando Deus sopra o seu fôlego nas narinas de Adão, Adão então passa a ser a alma vivente. Sabe, e essa passagem é reveladora, porque a Bíblia não está dizendo que Deus deu uma alma a Adão. Percebe? A Bíblia não está dizendo que Adão passou a ter uma alma. A Bíblia está dizendo que Adão passou a ser alma vivente. O verbo aqui é o verbo ser. Com isso, nós podemos dizer que nós somos uma alma, que você é uma alma. É isso que a Bíblia afirma, que nós somos uma alma. E sabe, queridos, isso é importante, porque muitas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada em relação à questão da alma. E nós vamos estudar isso posteriormente. Mas já aprendemos que ali no início, quando Deus criou o ser humano, quando o homem foi feito do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, houve uma adição. 2 elementos, pó da terra, fôlego de vida, igual a homem vivente, igual a alma vivente. Agora nós precisamos entender o que acontece por ocasião da morte. E para isso, eu convido você a ler uma outra passagem, agora no livro de Eclesiastes novamente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nós vamos encontrar aqui uma declaração de Salomão a respeito do que ocorre por ocasião da morte. A Bíblia diz assim no versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebe? É o que a Bíblia está dizendo. O pó, ele volta para a terra, e o espírito, ou fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Eu quero dizer uma coisa para você que me ouve. Eu quero que você entenda que Deus é a fonte da vida, e que não há vida separado de Deus. Deus é a fonte de vida. Deus mantém todos os seres vivos, tanto os homens como os animais. É Deus que mantém a humanidade viva. E isso é importante entendermos. E aqui o texto bíblico diz que por ocasião da morte, aquilo que foi somado agora é dividido, aquilo que foi juntado agora é separado. O pó volta para o seu lugar de origem, e o espírito volta para Deus que o deu. Eu, como pastor, já participei de muitos funerais, e em alguns momentos, eu acompanhando ali a família até o momento do sepultamento, houve vezes em que foi necessário retirar ali do sepulcro os restos mortais de um outro ente querido que havia sido sepultado, para naquele momento depositar o corpo daquela pessoa que havia acabado de morrer. E quando as pessoas, elas abrem o caixão para retirar ali os ossos, é interessante que realmente não há nada além de ossos e pó. É isso mesmo. O ser humano, por mais belo e bonito que seja, no final, ele vai voltar a ser pó. Porque isso aqui é apenas matéria. E o fôlego volta para Deus que o deu. O espírito volta para Deus que o deu. Sabe, essa passagem, ela é um pouco complexa, porque muitas das vezes a pessoa, ela fica com dúvida sobre a respeito do que é esse espírito que volta para Deus. Seria esse espírito a alma da pessoa ou uma entidade? Bom, eu quero convidar você a ler comigo Jó.
Jó capítulo 27, versículo 3, é um livro que está aí logo antes do livro de Salmos. Em Jó 27, versículo 3, nós lemos assim: enquanto estiver em mim o fôlego e o sopro de Deus nos meus narizes. Percebe? Enquanto estiver em mim o fôlego e o sopro de Deus nos meus narizes. Aqui, amigos, nós encontramos duas palavrinhas: fôlego e sopro de Deus. Fôlego e sopro de Deus. Isso significa que fôlego e sopro de Deus é a mesma coisa. Espírito e sopro de Deus é a mesma coisa. Entende? Ou seja, o que volta para Deus é o fôlego de vida. É Deus que vivifica a carne com o seu sopro. E quando esse sopro volta para Deus, que é a fonte de toda a vida, nós deixamos de ser uma alma vivente. O que resta é apenas um corpo para ser sepultado. É isso que a Bíblia afirma. É isso que a Bíblia mostra. Então, essa ideia de muitas pessoas que pensam assim, que quando a pessoa morre, uma alma sai e começa a andar por aí, e tem gente que tem medo até de morar na casa onde alguém morou por muito tempo e depois morreu, porque diz que a casa é assombrada. Essa é a ideia de muitas pessoas, mas a Bíblia diz que você não deve se preocupar com isso, porque não é o fulano, não é o ciclano, não é, porque os mortos nada sabem. Eu quero convidar você a ler novamente a segunda parte do livro de Eclesiastes, a segunda parte do versículo, Eclesiastes 9, versículo 5, a segunda parte do verso 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha o que a segunda parte desse verso diz: nem tampouco terão eles recompensa. Quem morre não é recompensado por ocasião da morte. É o que a Bíblia diz. Ninguém é recompensado pela ocasião da morte. Muitas das vezes algumas pessoas afirmam: fulano morreu e já está na glória. Ou foi para o seio de Abraão. Ou quando a pessoa é uma pessoa que praticou coisas ruins, você diz: fulano está nesse momento no purgatório, está passando nesse momento por um momento de purificação. Entende? Essa é a ideia na mente de muitas pessoas. Mas eu quero convidar você a ler comigo Atos capítulo 29, Atos capítulo 2, verso 29 e 34. Esse é o momento ali do Pentecostes, e nós vamos encontrar o apóstolo Pedro falando da experiência de Davi. Em Atos capítulo 2, verso 29, e depois nós vamos ler o versículo 34, olha só o que o apóstolo afirma. No versículo 29 diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Olha o que o apóstolo declara: que Davi havia sido sepultado ali em Jerusalém, e o túmulo dele permanecia ali, entre eles, até aqueles dias. E no versículo 34 é dito: porque Davi não subiu ao céu. Sabe, Davi ele é muito conhecido pelas vitórias. Davi ele é conhecido pelos salmos, mas Davi também é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. E eu fico pensando se existiu alguém que merecia ir direto para o céu, por ter um coração segundo o coração de Deus, era Davi.
Mas a Bíblia diz aqui, através do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, que Davi, ele não subiu ao céu, ele não recebeu a recompensa logo após a morte. E você sabe que Davi era um homem justo. Mas nós temos um outro personagem bíblico, e agora no Novo Testamento, e eu falo do apóstolo Paulo, e quero convidar você a ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, e aqui nós encontramos o apóstolo Paulo diante de sua morte. E o apóstolo Paulo, como um grande pregador do Evangelho, ele faz uma declaração forte diante de seu martírio. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, versos 7 e 8, ele diz bem assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Percebe? O apóstolo Paulo é aquele que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo é aquele que disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse mesmo apóstolo que se entregou totalmente a Deus, ao Evangelho, à obra do Senhor, esse mesmo apóstolo, ele declara que após a morte, ele não receberia a recompensa, mas estaria guardada e seria dada a ele naquele grande dia. Que dia é esse? A volta do Senhor Jesus. É exatamente neste dia que os justos serão recompensados. E diz mais aqui: e não será somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Eu quero dizer uma coisa para você, de acordo com a Bíblia, os mortos serão recompensados, sim, mas não logo após a morte. Os mortos serão recompensados, de acordo com a Bíblia, no dia da volta do Senhor Jesus. Todos aqueles que morreram em Cristo serão recompensados no dia da volta do Senhor Jesus. E de que forma eles serão recompensados? Como? O próprio Senhor Jesus mostra como Ele irá recompensar os mortos. Nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, o Senhor Jesus afirmando que após a morte, não devemos pensar em reencarnação, nem pensar que as pessoas vão para o seio de Abraão, nem pensar que as pessoas elas estão no mundo dos mortos, mas de acordo com o Senhor Jesus, após a morte, a única esperança que resta é a esperança da ressurreição. E aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 28 e 29, está escrito assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Percebe? Aqui o Senhor fala da ressurreição, e perceba que não é somente a ressurreição para os justos, é a ressurreição também para aqueles que praticaram o mal. A única certeza que temos nesta vida é que iremos morrer um dia, se Jesus não voltar antes. E a única certeza que temos sobre os que morreram é que eles um dia irão ressuscitar, para a vida ou para o juízo. Esse pensamento nós encontramos também em Daniel capítulo 12, versículo 2. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, nós encontramos mais uma declaração falando sobre a ressurreição, e aqui está no Antigo Testamento, é dito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Percebe? Aqui mais uma vez fala da ressurreição, e fala da ressurreição daqueles que vão para a vida, e outros para a vergonha e horror eterno. Então, queridos, essa ideia de que a pessoa morre e vai direto para o céu, ou morre e vai para o purgatório,
essa ideia, ela não está de acordo com a Bíblia. Porque se a recompensa vem por ocasião da volta de Jesus, para que então, amigos, Jesus ressuscitar aquelas pessoas que já estão vivas lá no céu? Não tem sentido. E se elas já estão lá, para que Jesus voltar aqui nesta terra? A ideia bíblica é de que os mortos, de acordo com esse texto que nós lemos aqui, olha a declaração do versículo 2, do capítulo 12 de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra. A ideia é de que os mortos estão dormindo no pó da terra. É isso mesmo que Daniel está dizendo. E essa afirmação de Daniel, ela é confirmada por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11 e 14. Olha o que está escrito em João, verso 11 e 14. Por ocasião da morte de Lázaro, Jesus, ele faz uma declaração para os seus discípulos, e a princípio os discípulos não entenderam, então Jesus precisou falar claramente. Aqui no capítulo 11, versículo 11, está escrito assim: isto dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Amém? O Senhor tem poder de despertar os mortos. E no versículo 14, depois de perceber que os discípulos não haviam entendido, Jesus fala claramente. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vê a morte como o estado do sono. Como nós lemos em Eclesiastes 9, versículo 5, uma pessoa que morre, ela não tem noção do que acontece, nem noção do tempo, ela não tem noção do que acontece ao seu redor, e como continua o texto de Eclesiastes, amor, ódio, inveja, planos, para essa pessoa já pereceram, a memória jaz no esquecimento, e é assim que Jesus via a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus disse aqui: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus, ele foi para despertar Lázaro do sono da morte, e eu quero dizer que Jesus irá voltar para despertar todos aqueles que dormem o sono da morte, amém? Ele tem poder para isso, e nós precisamos crer nisto, pois também é de Jesus a declaração que é feita neste mesmo capítulo, à irmã de Lázaro. Perceba o que Jesus declarou no versículo 23 do capítulo 11, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E no versículo 24, Maria disse: Marta, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu creio, e você crê? Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus promete a ressurreição. Jesus não fala de reencarnação, Jesus não fala de vida logo após a morte, mas Jesus promete ressuscitar aqueles que dormem no pó da terra, e é nisto que nós cremos, é na palavra de Deus. Mas aí você pode então me perguntar: mas pastor, o que falar então de Lucas 23, 43. E o que nós encontramos em Lucas 23, 43? Eu convido você a abrir rapidamente no Evangelho de Lucas 23, 43. É o momento em que Jesus está na cruz. E você sabe que Jesus não foi crucificado sozinho. Havia ao lado dele 2 ladrões. E é interessante que um negou a Jesus, mas o outro aceitou. E aquele que aceitou a Jesus, naquele momento ali, no último momento de sua vida, recebeu uma promessa. Quando nós lemos o texto, Lucas 23, 43, nós temos uma ideia. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto, ele está diferente do original.
O texto original, essa palavrinha que, em verdade te digo que, não se encontra. Esse que não se encontra. E no texto original também não tem vírgulas. Nós não tínhamos vírgulas no grego em que o texto foi escrito. Portanto, a leitura correta desse texto seria a seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí, para que você possa entender melhor, nós sempre temos que colocar o texto dentro de um contexto, porque um texto fora do contexto é um pretexto, não é verdade? Por isso eu quero ler com você outras passagens para comprovar o que eu estou falando. E isso está na Bíblia, porque era sexta-feira, e se aquela promessa fosse realmente se cumprir ali, então tanto Jesus como aquele ladrão tinham que estar na presença de Deus naquele dia, porque Jesus morrera na sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus entregou o Espírito ao Pai, Jesus morreu. Mas eu pergunto, Jesus e aquele ladrão foram para o céu, foram para o paraíso, naquele mesmo dia? Olha o que a Bíblia diz, ainda no Evangelho de João, volta um pouco, no capítulo 19, verso 31 a 34. João 19, 31 a 34, está escrito assim. Opa, eu estou em Lucas. João 19, 31 a 34. Lemos assim. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Percebe? Os dois ladrões tiveram as pernas quebradas. Isso você sabe por quê? Porque ainda estavam vivos. Era comum, dependendo da resistência física, uma pessoa permanecer muito tempo ali vivo na cruz. E aí eles quebravam as pernas para que a pessoa morresse mais rápido. Naquela ocasião, por ser um grande sábado, era Páscoa, era uma festa, naquela ocasião os corpos foram tirados da cruz e as pernas foram quebradas para que eles não fugissem dali. Então, entenda, aqueles homens, eles não morreram na sexta-feira. Jesus sim, Jesus morreu na sexta-feira. Mas será que Jesus foi para o paraíso, então, naquele dia, na sexta-feira? Eu quero ler com você ainda, agora, no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 17, que está escrito assim: Jesus, logo após a ressurreição, no primeiro dia da semana, já domingo, Jesus se encontra com Maria, e naquele encontro Jesus diz para Maria: não me detenhas, porque ainda não subi. Versículo 17, recomendou-lhe Jesus a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha que declaração poderosa. Jesus está dizendo, e aqui é primeiro dia da semana, domingo de manhã cedo, Jesus se encontra com Maria e declara: Maria, não me toque, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. E ele diz depois: fala aos meus irmãos, fala aos meus discípulos, subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. Então, queridos, Jesus, ele não havia subido para o céu naquela sexta-feira, nem no sábado. E aqui é primeiro dia da semana, é domingo. Já havia passado 3 dias de sua morte. Então, com isso, nós concluímos que nem Jesus, nem aquele ladrão fora para o paraíso naquela sexta-feira.
aquele ladrão, ele tinha a teologia certa, a teologia correta. Quando Jesus disse, em verdade, te digo hoje. Hoje quando? Hoje, quando tudo parece perdido. Hoje, quando a noite se faz escura. Hoje, quando a ferida está aberta e sangra. Em verdade, te digo hoje, há esperança para você. Há esperança para aqueles que descansam no pó. Porque Jesus irá voltar para ressuscitar todos aqueles que dormiram esperando nele. Sabe, Gênesis 3, versículo 4, nós encontramos aqui, queridos, uma grande falácia, uma mentira. A mentira que ganhou vulto, que ganhou força, que deu base para as pessoas crerem na imortalidade da alma. Mas a Bíblia mostra que só há um ser que é imortal, e esse ser é Deus. Sabe, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que ao homem foi dado viver uma só vez, e depois disso, o juízo. Entende? O ser humano, amigo, ele só tem uma única oportunidade. Nesta vida, a única oportunidade que temos é de encontrar a vida que Deus nos promete, e essa vida é em Jesus Cristo. E depois disso, só nos resta o juízo. Quando nós olhamos para a declaração do diabo, certamente não morrereis, nós vemos o veneno da mentira, que trouxe como base a doutrina da imortalidade, que se alastrou por dentro das religiões, inclusive até mesmo dentro do cristianismo. Muitos pensam dessa forma, mas em Levítico capítulo 20, versículo 6 e versículo 7, nós encontramos ali um conselho de Deus. Em Levítico 20, versículo 6 e versículo 27, está escrito assim, no verso 6 diz, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do seu povo. Percebe? Deus, ele aconselha aos seus filhos a não procurar os necromantes, a não procurar os feiticeiros, a não procurar aqueles que consultam os mortos, porque essas pessoas podem ser vítimas do diabo. Aqui no versículo 27, o Senhor diz, o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Deus, ele fala em sua palavra que todo aquele que procura ou pratica essa atividade de falar com os mortos, de consultar os mortos, eles estão cometendo pecado e irão pagar por esse pecado. Na Bíblia nós encontramos o relato do rei Saul, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, verso 11 e 13, nós encontramos o relato de que Saul, em seu momento de apostasia, ele foi procurar uma feiticeira em Endor. Ele foi procurar essa feiticeira para poder falar com Samuel, que havia morrido. E você sabe qual foi o resultado disso? Saul foi enganado. No versículo 11 do capítulo 28 é dito assim, então lhe disse a mulher, quem farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Perceba, Saul pedindo para que a feiticeira fizesse Samuel subir do mundo dos mortos, quando a Bíblia diz que os mortos nada sabem. Saul pediu para ser enganado pelo diabo. E aqui, amigos, no versículo 13, é dito, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, Saul, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião
e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E eu pergunto a você, depois de tudo que nós estudamos, é Samuel? Era Samuel que estava ali? Claro que não. Era o inimigo, era o próprio Satanás. Sabe, toda vez que alguém procura falar com os mortos através de um médium, ele pode ouvir alguém falando lá do outro lado, através do corpo do médium, mas pode ter certeza que não é aquele ente querido que tanto amava. Pode ter certeza que é o diabo manipulando e te enganando. Por isso, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Em João 8, versículo 32, Jesus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Do que a verdade nos liberta? A verdade nos liberta da mentira, a verdade nos liberta do engano, a verdade nos liberta do medo, do desespero. Sabe, você não precisa temer, você não precisa viver o pânico, o desespero nesse momento de dor, porque Deus tem promessa, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para mim. Sabe, Deus prometeu, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, a respeito dos que dormem. O apóstolo Paulo, ele aconselha os fiéis filhos de Deus. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É isso que ele está dizendo. Sabe, o sofrimento e a dor é algo normal na vida daquele que perde um ente querido, porque nós não fomos criados para morrer e não aceitamos a morte, que é um intruso neste mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas das vezes num velório nós vemos algo além do sofrimento e da dor. Nós vemos o desespero na vida das pessoas, o desespero causado pela sensação de nunca mais poder rever aquele ente querido do qual foi separado por conta da morte. Sabe, eu quero dizer para você que a dor é real, mas o que o diabo faz com suas mentiras é esmagar o ser humano com o sofrimento. Por isso, entenda bem, querido, Deus promete uma ressurreição. No versículo 16, o apóstolo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E é dito que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. É a promessa de Deus para mim e para você. Deus promete uma ressurreição. Sabe, eu sei que talvez você neste momento esteja sofrendo com a dor da separação. Eu também já perdi pessoas que amava. E eu sei o quanto dói quando nós perdemos um pai. Eu perdi o meu pai. E eu imagino que o sofrimento quando perdemos uma mãe, um filho, é muito intenso. Mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Ainda no livro de Apocalipse, o Senhor declara em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe, não importa o tamanho desse inimigo, não importa se esse inimigo
pareça invencível para mim e para você. O que importa é que o nosso Senhor Jesus venceu a morte, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O Senhor Jesus tem a chave da morte e tem a chave do inferno. Aqueles que foram depositados no sepulcro irão ressurgir pelo poder da palavra de Deus. É isso que Deus nos promete. E se hoje você chora, se hoje você sofre, sabe, há uma promessa na Bíblia, e essa promessa está ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Sabe, queridos, eu anelo esse dia onde não haverá mais noite, anelo esse dia onde não haverá mais solidão, onde não haverá mais a tristeza, a dor da separação. Anelo esse dia onde Jesus irá voltar e nós poderemos reencontrar aquelas pessoas que foram separadas de nós pelo tempo e pelo espaço. Será realmente um dia maravilhoso, será um grande reencontro. Sabe, o Senhor Jesus está voltando, logo, logo Ele virá para despertar todos aqueles que dormem no pó da terra. Por isso, você pode viver com essa esperança no seu coração, você pode viver com esse conforto, com esse consolo, de que aqueles que morreram não estão sofrendo, de que aqueles que morreram não estão vivenciando a dor mais, não estão mais vivenciando o sofrimento, mas estão dormindo, num estado de inconsciência, no pó da terra. Mas um dia, Jesus irá ressuscitar a todos, para recompensá-los. Enquanto isso, amigos, eu convido você a crer na palavra de Deus, a crer em Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o meu convite para você nesta noite é que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, é que você confie a Ele a sua vida, o seu futuro, e pode ter certeza que com Jesus o seu futuro é garantido. Que Deus te abençoe e que estejamos juntos novamente no próximo estudo. É a mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, os muros caiados, os motores ao longe e o marchar dos ponteiros, e a tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. E a tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vazio que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que enxuga o meu pranto e liberta a dor. Eis que apenas dormem para logo despertar, quando enfim Cristo chama para levar a sua cidade e conceder a eternidade, todos juntos outra vez.
bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com Ele, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Os que morreram na esperança da volta de Jesus receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, partilhemos nossa fé, pois Cristo é garantia, o reencontro certo é. Bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com Ele, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Nesse momento, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, falemos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, a nossa gratidão, Senhor Deus, pela luz que encontramos em Tua Palavra. A nossa gratidão, Senhor, porque através da Tua Palavra podemos compreender o que acontece, Senhor Deus, por ocasião da morte. Através da Sua Palavra somos libertos da mentira, do engano. Através da Sua Palavra, Senhor Deus, somos libertos do poder de Satanás. Louvo o Teu nome, Pai, pelo poder do Teu Evangelho. E peço que o Senhor abençoe este filho que está vivenciando o luto, a dor, a perda, a separação. Que o Senhor venha encher este coração que está partido, Senhor Deus. Que o Senhor venha restaurá-lo e enchê-lo com a esperança que há em Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo tema.